Boa tarde. Não, é só para uma abertura informal, para dar início. Está funcionando? Tem que ligar. Tá vendo? Eu não estou me controlando. Vai lá, Célia. Alô? Vou dar a palavra. Boa tarde, pessoal. Obrigada por terem vindo aqui essa tarde, né, para escutar a Marília Garcia, e também a Célia, o Zaca e a mim. Bem, queria também começar agradecendo a Marília por ter aceitado o convite, né, para estar aqui na UF, no Instituto de Letras. Essa é uma atividade dos grupos de pesquisa Pensamento Teórico Crítico sobre o Contemporâneo, que é coordenado pela Célia Pedrosa e pela Dima Klinger, e do qual eu faço parte, o Zaca faz, também outras pessoas que estão aqui, o Rafa Gutierrez, o Rodrigo Cardoso. Tem mais alguém que eu esqueci de... Acho que não, né? Na plateia. Enfim, e também do Poesia e Contemporaneidade, que é coordenado também pela Célia e por outra professora aqui do Instituto, a Ida Alves. E a gente pensou essa atividade com a Marília, com nós três, né? Com o Zaca, que é professor da PUC, de filosofia, mas também está como pós-doc aqui no programa de estudos da literatura, desenvolvendo uma pesquisa sobre Anne Carson, com a Célia, que é Pedrosa, que é professora aqui do programa, e comigo que estou como pós-doc, pelo PIPD da CAPES, e a gente trouxe a Marília justamente para conversar sobre a feitura do novo livro dela, né, do Pensar com as Mãos, e aproveitar, né, esse livro que reúne a atividade ensaística da Marília, acho que pela primeira vez, né, o seu primeiro livro de ensaios, né, e aproveitar essa oportunidade para conversar, então, sobre as relações entre poesia e ensaio, que é uma conversa que a própria obra da Marília, né, dentro dela já traz, e é isso, né? Então, Marília, se você quiser apresentar um pouquinho o seu livro para a gente, né, como é que você fez ele, como é que esses ensaios surgiram, né, o que de algum modo você acha que esse livro é, vai ser um prazer te ouvir. Só mais uma coisa, aproveitar para falar que semana que vem o Zaca vai dar um mini curso aqui na PUC, na UF, sobre Anne Carson, terça-feira, né? A partir de terça-feira que vem. Então, às 2h, está todo mundo convidado. Sim, é importante falar que é sobre a ideia de luto, né? Sobre 4 ideias de Anne Carson, que são desejo, luto, tradução e tragédia. São 4 dias seguidos de cada um desses temas. Qualquer coisa vocês falam comigo aqui quando acabar que eu explico como chegar lá. Mas é isso, Obrigado, Marília. Jess. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer conversar e te ouvir. Ótimo. Bom, começo agradecendo muito a presença de todos vocês. Queria agradecer demais pelo convite da Jéssica, do Zaca e da Célia para estar aqui. Realmente estou muito feliz e comovida de estar aqui. Enfim, fiz uma parte da minha trajetória acadêmica aqui. Eu fiz o doutorado com a Paula Lianadel. Me aproximei do grupo da Célia e da Ida e realmente esses dias a Célia comentou, né, como são prolíficas as trocas acadêmicas, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, como fiquei mais comovida ainda, né, de voltar aqui pensando nisso e pensando assim, não só nas aulas da Célia, e fiquei lembrando de vários momentos aqui importantes para mim. Eu lembrei de uma aula que o Paulo Henriques Brito veio conversar com a turma, assim, que foi super marcante.
E acabei chegando numa cena muito mais antiga, que nem foi aqui na UF, que foi na UERJ, onde eu fiz a graduação, com a Célia. Não sei se a Célia se lembra, mas isso tem 25 anos. Eu fiz um trabalho de iniciação científica e a Célia estava na banca desse trabalho. Então, não lembra? Não. Eu lembro. Eu lembro bem. Você guardou o trabalho? Eu nunca encontrei, mas tem que procurar assim, com mais afinco para ver se eu acho. Mas é isso, então estou realmente muito, muito feliz. Vou falar um pouquinho sobre o processo do livro, assim, de escrita do livro. E quero ouvir vocês, né? E a gente pode conversar um pouco depois. Acho também que esse é um momento, assim, o livro está saindo agora, e acho que é um momento em que eu também começo a ter um outro discurso sobre ele, né? Porque até esse momento, eu, enfim, vivi o processo de escrita dele, né? E acho que quando também eu começo a conversar e falar com as pessoas e ouvir, ele vai um pouco se transformando. Então é um momento muito rico, assim, né? De existência do livro. Ele é um livro que saiu numa coleção chamada Errar Melhor, é uma coleção de ensaios sobre escrita da editora Martins Fontes. E eles me convidaram, né, para fazer um livro sobre escrita, né? Era só esse convite, assim, e eu fiquei pensando, né, o que eu poderia, qual caminho tomar, né? O que eu faria, né? E em vários outros momentos eu já fiquei pensando sobre esse processo de escrita e acabei escrevendo vários poemas sobre o processo de escrita, né? Porque quando eu tentava escrever sobre escrever, eu sempre achava que eu estava fazendo uma paráfrase sobre, né, uma paráfrase do poema, assim, da escrita, né? Eu não conseguia nunca ter muito claro quais eram as ferramentas no momento em que eu não estava escrevendo. Então, em muitos momentos, assim, né, em vários poemas, eu comecei a tentar escrever um poema que incorporasse uma reflexão sobre a escrita, mas no momento em que eu estava escrevendo, para, de certa forma, né, poder escrever sobre escrita escrevendo. Tem uma frase que eu cito, que está aqui no livro, que o Jacques Roubaud diz que o poema diz o que ele diz dizendo. Se eu faço uma paráfrase dele, eu perco muitas coisas, né? Então, eu em muitos momentos escrevi poemas falando sobre escrita, né? E enquanto eu escrevia os poemas. E aqui, de algum modo, eu achava que não era esse caminho, assim, eu não queria escrever mais um poema sobre escrita, né? Por outro lado, eu tinha, ao longo dos últimos anos, assim, 10 anos, escrito sobre poesia, né? Textos publicados em sites, em jornais e espalhados, assim, resenhas de livros de poetas contemporâneos e várias reflexões, assim, com tons heterogêneos, assim, né? Então era um material que era publicado em vários lugares, né? Mas aos poucos eu comecei a revisitar esses textos e essas questões e comecei a achar que podia ser interessante, assim, ter essa, de certa forma, tentar dar uma unidade para esse material tão heterogêneo, assim. E principalmente, né, não só isso, eu comecei a perceber que esses textos, que eram textos do ponto de vista de uma leitora de poesia, né, eu achava que esses textos podiam compor um livro sobre escrita, né, pensando no fato de que a gente é autor, mas é leitor antes, né, então partindo um pouco desse ponto de vista da leitura, assim. Claro que durante o processo eu tive uma coisa que eu consegui assim, nomear lendo um texto do Jerônimo Pizarro, em que ele fala da angústia da unidade, né? Durante um tempo eu achava que não, será que não é melhor eu ter um pensamento claro sobre poesia que eu vou do início ao fim seguindo uma reta e vou apresentar isso aqui,
e vai ter um tipo de unidade específica, né? Ou será que eu vou de fato assumir esses textos, espaços escritos em tempos diferentes, em momentos também diferentes da minha própria escrita, né? Então, tem textos de 15 anos atrás, né, com textos mais recentes, e será que eu vou misturar essas várias temporalidades e velocidades? E, sim, eu achei que, então, o trabalho seria um trabalho mais de montagem desse material, né? Como fazer para montar esse livro com esse material todo. Então, alguns textos tinham sido publicados no blog da companhia durante um período que eu tinha uma coluna lá, então são a maior parte dos textos, né, do livro faziam parte desse material. Tem muitas resenhas que foram publicadas, né, tem alguns experimentos, assim, então é isso, assim, são textos mais, eu acho que no fim tem um caráter mais errático, assim, também que o livro é ensaístico, assim, mas também acho que escapa um pouco dos gêneros, né? Em alguns momentos tem algumas anedotas, aparece a minha filha com questões ligadas à linguagem, à palavra, coisas que ela ia levantando, me perguntando, então eu sim, fui incorporando também essas outras, né? Um amigo falou, às vezes parece uma crônica, tem um tom de crônica, assim, então acho que vai para o ensaio, vai para a crônica, vai passeando, assim, não se prende tanto, né, uma questão de gênero. Então, tem algo do ensaio mesmo, né, que vai um pouco errático, assim, sem que a coisa se fixe muito, assim. E acho que mais duas coisinhas que eu vou falar rápidas, assim, então. Eu acho que também a gente está vivendo um momento poético assim muito forte, com muitos livros importantes e diversos entre si sendo publicados, né, saindo e também com muitas leituras, né? Semana passada teve um festival de poesia em São Paulo com, nossa, muitas mesas, poetas de fora, uma coisa grande assim, né? E a poesia, né, nas redes sociais circulando, os poemas. Acho que o poema está ocupando assim muitos espaços, né? E tem muitas leituras públicas também. As pessoas falam, o poema, né, vira peça de teatro, tá realmente circulando assim muito. Mas eu acho que, por outro lado, um espaço que a gente perdeu, não dentro da universidade, mas um espaço de debate público sobre a poesia, de recepção desses livros, né? Eu acho que esse espaço a gente não tem, assim, né? Só tem dentro da universidade, né? Eu insisto que eu acho que aqui, sim, tem isso, mas uma formalização, né, desses livros e de leitura desses livros, acho que não tem muito, assim. Acho que, então, assim, de certa forma, acho que o livro é um aceno discreto nessa direção, de que eu acho que é algo que precisa, né, ter mais e acho que não tem muito, assim. E uma última coisa que eu queria fechar só com uma imagem que está no livro, que acho que também dá conta do título, que eu não vou comentar agora, mas a gente pode falar depois, que tem um texto no livro sobre a poeta portuguesa Adília Lopes, que é uma poeta que eu adoro, assim, acho que muita gente leu bastante, acho que ela no Brasil tem uma recepção forte desde que saiu, né, há mais de 20 anos, assim, acho que mudou, assim, foi muito impactante a primeira vez que eu li a Adília Lopes foi na época que eu trabalhei numa editora, trabalhei na Sete Letras, né, e a Sete Letras editou o primeiro livro dela, que saiu numa coedição junto com a Kozak Naif. E nessa época eu trabalhava lá e me deram um trabalho para fazer nesse livro, né, que era o trabalho de digitar a obra dela, assim, né? Na época a editora não tinha guardado os arquivos, a editora portuguesa, né, não tinha. Então mandaram os livros dela, né, e alguém tinha que digitar aquilo. E aí a leitura que eu fiz da obra dela foi pelas mãos, assim, né? Eu de fato digitei o livro se chamava Antologia, um volume, assim.
eu digitei aqueles poemas, foi muito forte, assim, esse contato com as mãos, né, de quase, né, reescrever, sentir como é escrever os poemas dela, assim, né, com o quanto daria para sentir, né, da escrita de um outro poeta, talvez seja isso, copiando, não sei, os procedimentos, né, copiando as palavras, né, passando por aquelas palavras. E essa história está no livro, acho que dá conta um pouco de falar do título. Acho que é isso, a gente pode conversar mais. Então tá. Obrigado, Marília. Queria começar só falando também da alegria de estar nessa mesa, né? Porque a Célia é a minha supervisora, né? Aqui de pós-doc, e eu tenho uma admiração muito grande que passa por um lugar parecido com a experiência de ler esse livro, que é uma das coisas que eu ia falar, que era tem uma coisa nesse livro que é uma coisa também que às vezes está nas aulas da Célia, ouvindo ela falar também, que é um entusiasmo por alguma coisa que outra pessoa fez, né? Que eu acho que está nesse livro, está na sua trajetória, está na minha experiência de aula com a Célia, por que eu quero me aproximar dela e procuro ela para ser minha supervisora, né? E que é uma coisa que me liga a Jéssica também. A gente gosta de gostar de coisas juntos, né? Uma amiga muito antiga, assim, de formação. Então, uma mesa onde esse entusiasmo que eu adorno em um ensaio chamado Ensaio como Forma, que é conhecido, né, para quem estuda ensaio, ele fala que é uma das características do ensaio e que, geralmente, essa parte é menos falada, geralmente, nesse ensaio, que ele fala que tem alguma coisa de infantil no ensaísta, que é de se entusiasmar com o que os outros fizeram, né? Que é uma qualidade infantil, assim, do ensaio, que eu acho muito bonito. E então estou bem feliz assim de poder conversar sobre esse livro. Fiquei muito feliz de ler esse livro. Falei com a Marília que já estou usando em sala de aula, porque eu comecei a dar uma oficina na semana passada para um pessoal que é de um coletivo de circo. É um pessoal assim, muito especial, uns ensaístas que são circenses também. Então tem gente que anda de tamanco em cima de garrafa de vidro e que está escrevendo ensaio. E que adoraram assim, o livro. Teve um comentário que numa das aulas, na primeira aula, a gente conversando sobre tem um ensaio da Marília, que ela começa falando, se eu não me engano é isso, o ensaio começa, como eu li tudo meio rápido, eu posso estar misturando as histórias, mas é um por dia, que você começa mencionando que uma amiga falou para você que agora está cheio de onda em São Paulo, que seria E aí ela estranhou essa imagem, né? Como assim um mar aqui em São Paulo, quando ela entendeu a conversa, eram as ondas do Hokusai, né? Que estava cheio agora em São Paulo. E logo em seguida, ao invés de simplesmente você abandonar essa imagem, você fica com ela como se então agora tivesse um mar em São Paulo, né? E isso evoca também a memória do Rio, enfim. E aí esse é um dos procedimentos até que eles mencionaram, assim, que eles perceberam em alguns ensaios que a metáfora ela é levada a uma consequência maior. Ela não é só assim, tinha uma onda. Não, então vamos pensar que tem uma onda passando por São Paulo, né? Que é um procedimento que normalmente a gente acha que está na poesia e que você leva também para o ensaio. E a gente também ficou muito entusiasmado assim, com o livro. Eu acho que esse livro, somando assim, com o que você falou, Marília, de que a gente está vivendo um boom assim, da poesia, de certa maneira, ele é um boom criativo, né? Ele é um boom, inclusive, da fala. Todo mundo quer muito escrever, falar e publicar, mas acho que a escuta, de fato, está muito reduzida. Assim. Várias formas de escuta. A crítica é uma delas, né? O ensaio é uma dessas formas de escuta. E é muito interessante como aqui você ensina também a escutar com as mãos, como é que essa escuta ela também não está... E só para isso não ficar muito metafórico, parecer que eu estou fazendo só um joguinho de palavras, é escutar com as mãos, porque um procedimento básico da Marília escrevendo, quando vocês lerem esse livro, vocês vão perceber como é que ela produz um procedimento de escuta. Ao invés de simplesmente ela dizer também o que ela está ouvindo dos poemas, ela pega uma obra, pode ser As Ondas do Hokusai, por exemplo, ou um poema, pega a outra, coloca uma do lado da outra e vê o que uma escuta da outra. Né? O
que pode ser pensado junto com elas. Então, isso é um procedimento de escutar com as mãos, é uma escuta tátil. Todos esses sentidos que a gente tem, né, eles podem ser pensados de outra maneira. Eu acho que esse é um livro muito tátil, assim, ele enxerga com as mãos, ele escuta com as mãos. É um procedimento muito, muito tátil, assim, do pensamento, que envolve essa ideia de você pegar uma coisa, juntar com outra e ver o que acontece. Isso, curiosamente, já estava na sua poesia, né? Eu acho que sua poesia é uma poesia que escuta com as mãos há muito tempo. Acho que no engano geográfico isso fica muito forte, ali com a relação com o Rocard, enfim, mas já estava um pouco nos 20 poemas e isso vai se intensificando. E eu conheci a sua poesia por alunas da Célia e da Paula, né? A Júlia, a Ana, a Duda. Eram alunos que frequentavam essas aulas e levaram um dia para o coletivo, que eu fazia parte, no início da década de 2010, que era o Oficina Experimental de Poesia, e aí eu fui ler o Teste de Resistores, que a Júlia, inclusive, estava pesquisando na época. Fez uma dissertação. Que fez uma dissertação ótima sobre isso. E eu acho que isso já atravessava a sua poesia. E, de certa maneira, esse livro, se ele inaugura de alguma maneira dentro da sua obra, tem uma coisa assim, minha irmã teve uma mais nova que ela está ficando mais velha agora, que é a Ana Clara. E ela antigamente queria ser guarda florestal, né? Um imaginário assim, meio difuso. Conforme ela vai envelhecendo, ela vai deixando de querer ser guarda florestal e vai querer ser outras coisas, mas tem alguma coisa do imaginário do guarda florestal nas coisas que ela vai dizendo que quer ser, né? Então, Tem a imagem do guarda florestal no livro, né? tem a imagem do guarda florestal no livro, verdade, que é a da citação, inclusive. É um procedimento de pensar com as mãos, que é uma imagem do companhão, né? Onde ele fala de um guarda florestal que recortava nos livros que ele não gostava, que é uma imagem muito boa, engraçada, né? Você não conta necessariamente rindo, mas eu rio lendo. Qual é o nome desse ensaio? Acho que é Escrever com a Tesoura. É o Escrever com a Tesoura, né? Escrever com uma Tesoura. Tá lá na 95. Um guarda florestal francês tinha um curioso hábito de recortar seus livros. Essa história é cantada por Antoine Compagnon em O Trabalho da Citação. O tal homem da tesoura cortava dos livros tudo o que lhe desagradava, deixando apenas as passagens de que ele gostava. Os 200 versos de Baudelaire, ou O Jantar na Casa da Riqueza de Guermantes, de Proust. Dessa forma, ao reler os livros, ele podia encontrar apenas seus trechos preferidos e evitar tudo de desagradável que houvesse ali. Ao mesmo tempo, transformava a leitura num gesto material, que eu poderia dizer que também tocante, né? Um gesto com as mãos. Uma atividade com tesouro e papel que remetia à infância. E aí, enfim, você lembra disso porque a Ana Clara, né, fala essa coisa do guarda florestal. Conforme ela vai criando outros desejos, a gente vai vendo assim, verdade, tem sentido o que estava lá atrás com o que aparece agora e tal, mas isso vai aparecendo a posteriori. Quando esse livro surge, e eu dei uma olhada nele, eu já acompanhava, né, você publicando às vezes os textos lá no site, inclusive da companhia, né, alguns desses textos estão aqui. Eu não tinha me dado conta, mas agora, lendo o livro, bom, a primeira impressão pode ser, começa uma nova trajetória aqui, a Maria ensaísta, né? Mas, por outro lado, tem alguma coisa que já estava nos livros de poesia. Esse pensar com as mãos, assim, de certa maneira. Essa coisa de pegar um objeto, colocar do lado do outro e ver o que acontece. Isso atravessa um pouco a produção poética, né? Ou seja, a ligação não está só na forma ensaio, porque você pratica o poema ensaio há algum tempo, mas não é só isso. Tem alguma coisa no seu gesto que remete à história do ensaio. Claro, na história do ensaio tem isso, né? Se vocês pegarem algumas teorias do ensaio, eles falam em um método mais constelativo. O próprio Adorno admirava muito Benjamin, o Walter Benjamin, porque ele fazia essas constelações de objetos, pensava também constelando eles, e isso é algo em comum entre a Marília e o Benjamin. Mas tem alguma coisa também, de alguma coisa que atravessa o seu próprio jeito de produzir metáfora, de produzir o que quer que seja, né? Que é aproximando as coisas. E isso é um jeito de produzir escuta também. E que está na atividade da editora também, né? Da Marília Editora, eu acho. Fazendo a revista, né? Lá da Luna Park, a Gran Canoa, né? É a Gran Canoa, né? Que é manual,
que é grapeada com grão de canoa, né? E aí, bom, acho que uma coisa que eu tenho vontade de dizer nesse espaço, assim, né, no espaço acadêmico, é que esse tipo de atividade é um tipo de atividade. Tinha um programa de culinária que era o Larica Total. Vocês conheciam? É muito bom. Seu vizinho, Paulo Descantado. E era a culinária de guerrilha, né? O camarada ensinava a cozinhar quando você vive de um jeito que é meio sozinho, na selva da cidade, sem família, sem ninguém, e tem que comer só com os restos da geladeira e criar umas receitas assim. Estrogonofe de leite condensado era um deles. Estrogonofe de leite condensado. Eu até aprendi os pratos com ele. Eu lembro do episódio que ele ensinava a fazer feijão, né? Ele colocava um capacete de guerra, assim, pra zoar a galera que tinha medo da panela de pressão. E uma coisa que ele falava era assim: para de ter medinho da comida, pega na comida. E tem uma coisa, eu acho que às vezes pode acontecer quando a gente entra em contato com o pensamento e encontra pensadores que a gente admira muito a escrita, né? Que é um superego, um guardinha que fica lá na porta da escrita, impedindo que a gente escreva, e que vira uma relação de muita angústia com a escrita, e que faz com que a gente não encoste nas coisas. E aí, como é que a gente faz para falar das coisas? A gente pega uma muleta, que são os conceitos que a gente decorou, como é que é a operação deles, e aplica sobre os nossos objetos, né? E eu acho que esse tipo de livro, ele é um livro muito bom para a sala de aula nesse sentido de uma espécie de encorajar a coragem, encorajar o ato de encostar nos objetos, de manusear eles, de virar, ver o que está acontecendo, colocar um do lado do outro e escrever esse gesto, de colocar um do lado do outro. Então, para ter um ensaio bonito da Jeanne Marie Gaëtan, que a Jéssica me apresentou uma vez, que é o Escrita, Morte e Transmissão, que é a introdução do escrever, lembrar? Não. Eu acho que você está falando do prefácio do Limiar, Aura Limiar, Aura e alguma coisa. Rememoração. Onde ela fala da dificuldade de escrita, né, na academia, e com vários colegas dela, que ela acha incríveis, assim, pesquisadores incríveis, mas que professores incríveis, e que na hora que vão escrever, enfrentam uma angústia muito poderosa, né? Eu acho que esse livro, ele traz alguma relação um pouco mais, assim, desimpedida com a escrita. Ele apresenta um caminho. Para quem quer escrever, acho que ele ensina muita coisa. Ele me ensina sobre poesia e ele me ensina sobre escrita também. Ele me ensina sobre poesia porque, se vocês pegarem o índice, vocês vão ver que vocês percorrem vários assuntos referentes a várias questões da poesia. Isso é uma coisa até que a Marília explica no início do livro também, né? E nesse sentido, ele é irmão de um livrinho que eu amo de paixão, que é o que é a Comunicação Poética, do Décio Pinhatari, que também tem uma escrita muito livre, muito prazerosa, e com uma escrita de formas breves, né? Formas curtas, como esse livro. E certamente esse livro, para mim, entra num lugar parecido com o do Décio Pinhatari, livros pequenos, que toda vez que eu revisito, eu aprendo muita coisa. E aí eu queria recomendar expressamente para quem tem uma relação difícil com a escrita, assim, esse livro. Não que ele vá te dizer para você o que você tem que fazer. Eu, por exemplo. Não porque ele vai te dizer o que você tem que fazer, mas porque eu acho que tem alguma coisa que você vai aprender pelo modo como ele te toca mesmo, né? Alguma coisa que passa pela transmissão do toque. Eu acho. Passou para mim, assim. Acho que é isso que eu tenho prazer para iniciar a conversa. Jéssica. Então tá. Eu acho que eu esqueci de falar, eu não falei o suficiente, mas queria ressaltar como a gente está feliz de te receber aqui, Marília. Marília, que é isso, uma aluna egressa, né, do programa, que foi orientando da Paula, enfim, muito bom mesmo te ter aqui com a gente. E eu ia começar por um lugar, mas aí, escutando o Zaca e te escutando, já que você falou do ensaio da Adília, eu tinha colocado assim que eu queria falar umas coisas e ler uma parte desse ensaio. Então, acho que eu vou começar lendo um trechinho desse ensaio
e para a gente continuar conversando, né? Que é o ensaio... Deixa eu ver aqui. Tá na página 139. Isto é só um happening, acaba quando eu me for embora. É o da Adília. Que ela diz justamente isso, né? Que ela narra que ela diz pra gente desse fato, né? De escrever literalmente com as mãos. Ela diz assim: minha relação com a poesia de Adília Lopes teve um ponto de partida material. Conhecia poucos poemas dela quando, em 2002, época em que trabalhava na editora Sete Letras, recebi um trabalho para fazer. Digitar os poemas que entrariam na antologia, primeiro livro da autora que saiu no Brasil. Podemos começar a escrever poesia imitando técnicas, dicção ou temas dos autores que amamos, mas também copiando literalmente as palavras e os poemas, para ter a sensação de dispor as letras na ordem em que foram escritas pelo autor. Escrevo como quem puxa ou empurra uma pedra e não como quem voa. E lá fui eu, atravessando as palavras de Adília Lopes, lendo os poemas com os dedos e entrando pela primeira vez em seu universo, puxando e empurrando pedras e não voando, lendo e pensando com as mãos. Enfim, e aí o ensaio continua, mas eu ficar com essa imagem bastante literal, né, de pensar com as mãos, e aí pensando também então em coisas que fizeram com as mãos e que eu tenho guardadas, porque também ontem no lançamento, né, do livro da Marília lá na Travessa de Ipanema, a Luísa Leite partiu também de uma coisa material que foi de uma anedota. Ela foi procurar os livros de poemas da Marília para colocar lado a lado com um livro de ensaio, e aí ela não estava encontrando um deles na estante da biblioteca dela, e ela não estava encontrando um teste de resistores, porque ela lembrava que a lombada era lilás, do livro que ela tinha. E aí, quando ela estava quase desistindo, ela encontrou, só que o livro, a lombada, ela tinha sido modificada pelo tempo e pelo sol, ela ficou azul, né? Aí ela parte, e ela levou lá, e dava para ver, assim, a lombada realmente toda azul, em contraste com a capa, que era lilás. E foi por esse azul que ela entrou no livro da Marília, né? Que, no final do livro, no texto, no ensaio que encerra, né, a última parte, que é o É Bom Morar no Azul, pensando também como a ideia de uma circularidade também do livro da Marília, né? Essa ideia que a Marília falou de uma certa angústia da unidade que ela experimentou, que não é incomum para os ensaiistas, né, ou para quem reúne, né, seus ensaios no livro. Zaca também se questionou sobre isso no Formas Nômades. É uma pergunta que o Lukács vai fazer para ele mesmo lá em 1910, né, e que deu um dos textos, digamos assim, seminais das teorias do ensaio, né, perguntando qual era a unidade daquele livro que reunia, né, arte e vida, que reunia ensaios, enfim. Mas aí, pensando nisso, da coisa, né, de pensar com as mãos, e desse gesto de digitar um poema, eu fiquei, e de trazer objetos também, né, eu fiquei pensando nesse arranjo da mesa de hoje, com o Zaca, com a Célia, com você, que são 3 nomes do que eu falo. O Gabriel Gonzalez tem, né, um evento para escutar e falar sobre poesia, né, que é o Do Que Falo Quando Falo de Poesia. E aí, se eu pudesse dizer assim, do que falo quando falo de poesia, digamos que eu falo esses 3 nomes. Eu falo Rafael Zaca, eu falo Célia Pedrosa, eu falo Marília Garcia. Isso porque o Zaca
é um amigo que a filosofia me trouxe e que já era apaixonado por poesia, lia muito poesia, e eu dizia para ele que eu não gostava, que eu não lia, não tinha contato. E aí Imagina, minha melhor amiga. Pois é, e aí um certo dia ele me veio com isso aqui, que é um livro que ele fez e que ele digitou, né? Tem até título, que é a Flor Flore, o Colibri Colibriza e a Poesia Poesia, né? Que são versos do Haroldo. 50 poemas para a Jéssica. Meio século de versos nas linhas do tempo. E aí ele colocou aqui do teu amigo Zaca, fevereiro de 2014. Então, foi isso. E ele fez, enfim, ele de fato digitou no Word, né, Zaca? Não sei se encontrou algumas coisas online, mas ele digitou e fez um livro para mim. Organizei parte. Organizou, fez a curadoria. Tem uma nota de... Gente, Não, é maravilhoso. Eu acho que você tinha que editar esse livro. A nota diz assim: o maior desejo que se pode ter é desejar. Esse presente foi elaborado em uma época em que você quer querer. Eu estava angustiada. Isso te faz mais humana que todos nós que já sabemos o que queremos. Contigo o jogo não está decidido e é na indefinição que alguma coisa boa pode surgir. Acho que o ensaio também tem muito de indefinição. Enfim, nessa curadoria aqui, eu não vou continuar lendo, mas enfim, é isso. Ele fez uma curadoria, ele dividiu o livro em 3 partes, né? O eu é um outro, sentimento do mundo e busque amor, novas artes, novo engenho. E a cada início de sessão tinha uma nota explicativa do porquê dessa curadoria, mas enfim, essa relíquia é um presente que eu guardo comigo e que foi um modo de me aproximar também, né, da poesia de um modo tátil, assim, né, mesmo. E uma outra coisa que eu tenho, que foi feita com as mãos, é esse caderno, né, que a Marília me deu e que a Rosa fez ano passado, quando eu fui lá em São Paulo e a gente acabou comendo uma pizza. E é um caderno lindo e que eu fico pensando, assim, né, que um dia eu ainda vou... Rosa é a filha dela, que agora está com quantos anos? 7. A Rosa é a filha da Marília, que agora está com 7 anos e faz muitas coisas com as mãos, né? E ela fez esse caderninho de grampo canoa e lindo, enfim, como um presente. Tem, enfim, uma estrada que leva pro mar ou pro rio. E aí eu fico pensando, tem um helicóptero, tem um balão, enfim, objetos voadores. A fitinha do Senhor do Bonfim. Tem o sol também. Enfim, eu fico pensando que, de algum modo, um dia eu vou preencher aqui as páginas desse caderno com alguma coisa que esteja à altura dessa beleza. E, por fim, e não menos importante, tem quando eu falo do que eu falo quando eu falo de poesia. Eu também falo Célia Pedrosa, porque foi nesse livrinho sobre poesia, outras vozes, que eu encontrei, né, um ensaio, um poema-ensaio da Marília Garcia, que é o poema no tubo de ensaio, justamente, que foi publicado, é um livro que a Célia e a Ida convidaram poetas críticos para escreverem, né, sobre temas da poesia no contemporâneo. E o livro apresentava 2 sessões. A primeira com a reunião dos ensaios críticos e a segunda com uma antologia desses mesmos poetas. E aí, na primeira parte, tem um livro, tem esse ensaio da Marília, que quando a gente abre e vai ler o poema no tubo de ensaio, na época eu estava no mestrado e já estudava
o ensaio como forma. Enfim, era uma questão para mim, a questão do ensaio, porque eu sou muito angustiada com a questão da escrita, né? É uma coisa que me assombra, mas também que me encanta, né? Na mesma proporção. E aí, quando eu abro, eu falei, bem, um texto sobre ensaio, eu estava nessa, né? Perseguindo ensaios sobre ensaio, eu falei, vou ver o que tem. E eu encontro um ensaio escrito em versos. Um ensaio, né, enfim, quebrado, com enjambemãs e tudo mais, e aquilo confundiu a minha cabeça. Eu não imaginava que era possível, de algum modo, escrever assim, né, confundindo ou borrando os gêneros, e fiquei me perguntando por que isso não estava na segunda parte, já que a segunda parte era uma antologia poética, que tinha poemas, e os poemas da Marília que estavam lá não eram esses, e acabei, depois de algum tempo, escrevendo uma tese. As minhas pesquisas foram me levando para uma ideia de pensar justamente a amizade das formas, a amizade da forma entre poesia e filosofia, para pensar o poema-ensaio na Marília Garcia, a partir da Marília Garcia, e os poemas os poemas-ensaios que são centrais para mim, como o Poema no Tubo de Ensaio, Parque das Ruínas e o Blind Light, a Célia, bem, o Poema no Tubo de Ensaio está no livro que a Célia organizou, mas o Blind Light e o Parque das Ruínas, a Célia aparece nominalmente, ela é uma personagem do poema-ensaio. Então, do que eu falo quando eu falo de poesia, eu também falo, sobretudo, da Célia Pedrosa, né? É uma pessoa importante, fundamental para isso tudo, né? Para essa relação entre poesia e pensamento, me parece, a partir do poema. Mas, enfim, é isso. Passada essa anedota, eu vou ler aqui um pouquinho, porque eu me organizo melhor assim. E aí, bem, é isso. Eu queria, então, começar falando eu falei, né, desse caráter que a Luísa falou, a partir da anedota da cor azul, desse caráter, né, enfim, foi a partir daí que ela entrou no livro da Marília, a partir do fim do livro, do último ensaio, É Bom Morar no Azul, mas pensando também que esse ensaio ele voltava para o começo, ou apresentava algum começo, como, por exemplo, né, os primeiros passos da Rosa, tinha um início ali também, o final também falava de algum começo, e apontando, então, para esse caráter circular dos ensaios da Marília, por uma certa heterogeneidade, foi uma palavra que tanto você falou na sua apresentação, quanto a Luísa também falou e eu falei, sem a gente ter combinado, né? Me lembrou também, eu fiquei pensando na questão da heterogeneidade, da reunião de um livro de ensaios, um livro que reúne ensaios, me lembrou de um outro livro que também se relaciona com cores, né? Me lembrou do Jogo da Amarelinha, do Cortázar, que tem essa espécie de convite, né? De permitir que o leitor entre por vários lugares que não o começo do livro, né? E acho que a gente tem essa experiência também no livro da Marília, ele pode ser percorrido de vários modos, né? Você não precisa começar pelo começo. É claro que começar pelo começo é um dos modos de leitura, mas ele não é impositivo. Você pode pegar um ensaio e lê-lo, né, autonomamente. E isso me lembrou, de algum modo, também do Patrick, que ensinou para a gente muito sobre ensaio, a pensar isso, porque ele também, na reunião dos escritos críticos dele, pensou em intitular o livro de O Jogo da Amarelinha da Crítica, para pensar justamente essa questão de que você pode entrar na crítica ou num livro que reúne escritos críticos por vários lugares. Acabou virando outro título, virou Dramaturgias da Crítica, mas a capa guardou o amarelo do Cortázar, né, na capa, assim. Mas
Mas, enfim, e aí, por falar em começos, ou por onde começar, eu também gosto muito de uma citação do Adorno, de uma frase do Adorno que está no Ensaio como Forma, e também não é muito falada, eu acho. Assim como o ensaio guarda essa disposição infantil de se empolgar com o que os outros já fizeram, o Adorno diz também, né, uma frase que eu gosto muito, que o ensaio não começa com Adão e Eva, mas sim do que ele deseja falar. E eu acho que com isso ele explicita uma verdade, uma condição existencial também da gente, né? Que a gente se situa no meio da história, né? E não no começo. O nosso começo já é o encontro de outras duas pessoas que a gente desconhece, e que, bem, existe história antes da gente, existe história depois da gente, a gente passa pela história e a gente, então, subjetivamente falando e existencialmente falando, está realmente no meio das coisas, né? No meio do tempo. E eu sinto que essa frase, que o ensaio, então, não começa com Adão e Eva, mas sim do que ele deseja falar, também funciona para mim como uma espécie de autorização para escrever, né? Para afirmar o desejo e, então, me autorizar a escrever, enfim, sem me desapegando um pouco dessa ideia de um começo lógico e natural, né? Nos lembrando de uma certa arbitrariedade mesmo, e que o começo pode ser uma invenção, de que nem tudo, a gente não precisa estar preparado, né? Sempre vai ter alguma coisa quando a gente começa a escrever, porque eu não li, porque eu não fiz, enfim, como se tivesse uma condição inicial, fundamental e importante para começar. E eu fiquei pensando também que uma coisa que é muito comum para quem entra em contato com os textos da Marília é ter essa espécie de vontade de escrever depois, né? É como se ela também autorizasse cada um que a lê, que convive com os seus textos, com a sua obra, que vê as suas performances, a se apropriar da sua própria experiência, do seu próprio repertório, do seu próprio material, e ir lá fazer. Muitas vezes, inclusive, emulando também a Marília, né? É muito comum, mas isso me parece, né, esse efeito Marília Garcia me parece muito importante nesse sentido de desprender mesmo a mão, soltar a mão e autorizar, né, a você se apropriar daquilo que você deseja, né? Se existe aí um desejo de escrever, e isso serve para as pesquisas, né, para os projetos pessoais, enfim. E é isso, né? Esse livro da Marília também tem um desejo, o desejo dela é de pensar esse meio, que é o próprio movimento da escrita, são ensaios sobre escrita, né? E ele, já no título, ele também, o livro faz isso performando o tempo todo, né? Já no começo, ele não começa pelo começo, ele começa no meio das coisas, né? O primeiro ensaio, o título é In Medias Res, né? Só que é uma espécie também de trocadilho, tem uma ambiguidade, que é uma ambiguidade que eu acho que é produtiva, porque In Medias Res é também como começa um dos textos fundadores da literatura ocidental, né, que é a Odisseia. E só que essa contradição ou essa ambivalência, me parece que ela não, o que importa é o efeito que ela produz, né, que é uma espécie de convite para a possibilidade de um alargamento da nossa imaginação e das formas de pensar e perceber as coisas, enfim, a cultura, os objetos, e nesse sentido de escrever também, né? De escrever sobre isso. Enfim, então eu penso que o livro da Marília é um livro de ensaios em muitos sentidos, e a gente vai experienciando, enquanto leitoras e leitores, a pluralidade dessa forma ao longo do livro, mas eu queria enfatizar um aspecto do ensaio que de algum modo me tocou, e o Zata falou isso, né? Que o livro da Marília é um livro tocante, e ele é um livro tocante não só no sentido de
pensar com as mãos, colocando objetos um do lado do outro, fazendo eles ressoarem e ecoarem, né? Pensar com as mãos também, pensando a crítica como um processo de montagem, o livro como também um processo de montagem, mas ele é tocante no sentido do sentimento também, né? A gente vai lendo e vai ficando comovido, né? E vai também pensando não só com a razão, ou pensando, entendendo que pode não haver um conflito ou uma contradição entre razão e emoção, né? Emoção não é irracionalidade, né? Enfim, de algum modo, eu fiquei pensando, então, numa característica do ensaio que eu queria sublinhar hoje, ou ressaltar aqui com vocês, que é o da elaboração de um retrato de si, né? O Montaigne falava isso no começo dos ensaios, né? O Montaigne, que pode ser considerado um criador, ou a pessoa que reuniu e nomeou pela primeira vez, né, a reunião de textos diversos e dispersos como ensaios. Ele fala que o que ele está fazendo ali é uma pintura de si. Então, fiquei imaginando, enquanto eu lia o livro da Marília, que esse livro podia ser lido na chave de um retrato de si a partir da reunião de temas heterogêneos. Só que, nesse caso da Marília, heterogêneos dentro de um mote específico, né, que é a relação dela com a palavra poética, que vai incluir não só a escrita, mas, sobretudo, a leitura, né, e ela enfatizou isso, é um livro de uma autora leitora, mas também a edição, a tradução, né, a crítica, a circulação, as relações, o circuito literário, as relações que esse circuito entre pessoas, né, ele acaba gerando e mobilizando. Então, a gente vê no Pensar com as Mãos essas reflexões sobre a escrita surgirem sempre iluminada pelas lentes da poesia, enquanto a gente tem acesso, por exemplo, né, notícias de viagens, né, um festival que a Marília vai participar de poesia na Romênia, lembranças formativas, né, a poesia chegando pelos ouvidos, antes de chegar pelas palavras, né, através das canções na vitrola da casa da infância, ou então pelo telefone, na secretária eletrônica, que a mensagem era um poema do Carlos Drummond de Andrade, objetos e presentes recebidos, né? O cartão que vem junto com um livro do aniversário de 15 anos, com 2 versos que ela nunca vai esquecer e vai procurar traduções diferentes, vai seguir com esses versos, né? A vida depois da chegada da filha, depois da chegada da Rosa, né, que aprende a falar e a andar, está conhecendo o mundo e a linguagem, está aprendendo a olhar para as coisas pela primeira vez, inventa palavras, faz muitas perguntas. A vida que acontece em momentos de traumas coletivos, né, como a pandemia, mas também políticos, seja no Brasil, na França, na Síria, enfim, entre perdas, despedidas e lutos, né? A perda de um amigo querido, o Victor Ellinger, a perda da mãe, né? a Lia, e também de uma poeta contemporânea, né? No caso a Adília Lopes, né? O ensaio que eu comecei a ler aqui era também uma espécie de homenagem, né? Não era esse, tem um outro, eu acho. É mais antigo esse. Mas tem um outro que eu acho que era, não? Não, isso. Enfim. O editor disse para consertar no final, assim, porque ela já tinha morrido, é um texto antigo. Mas são experiências, então, que a Marília passa e que comparecem, né, experiências pessoais que conformam a escrita da Marília e convivem com leituras, com trabalhos e com reflexões mais amplas e, em sua pluralidade, vão revelando retratos no sentido mesmo de instantâneos, assim, né? De quem escreve, de uma época, de temas e problemas. E aí, então, a gente está diante de um pensamento que é situado, que é material, que é empírico, que está no meio das coisas, que, em uma palavra, é experimental, tanto por levar em conta as experiências singulares de quem escreve, né?
como por experimentar, por testar, por ir fazendo e mostrando diferentes formas de entrar no modo da escrita. Então, a Marília vai pintando a si mesma, foi um modo meu de entrar nesse livro, né? Ela vai pintando a si mesma a partir dos outros, do que ela pega dos outros e incorpora de si, numa espécie de curadoria. Tem uma hora que ela se pergunta em um dos ensaios, né? Será que os poemas e músicas que sabemos de cor e amamos não são também um pouco nossos? E assim, a ênfase da experiência de escrever é a da reescrita, é a de traduzir, é de reapresentar, é de recitar o outro, né? De ler também o outro. Escrever é entrar em relação, é nesse sentido também a escrita é uma prática da alteridade, um espaço que dá lugar à existência do outro, de si mesmo, né? Do eutro, né? Do Haroldo de Campos, enfim. E aí, fazendo uma analogia, para terminar, assim, eu fiquei pensando numa imagem que pudesse traduzir o que eu estou querendo dizer sobre o ensaio como um retrato de si, que é múltiplo, plural e não é autocentrado, mesmo dizendo eu. Eu pensei na série de pinturas que o Paul Cézanne, que é um pintor impressionista, que ele fez do Monte Santa Vitória e que foi belamente analisada no ensaio do Merleau-Ponty chamado A Dúvida de Cézanne. Ele pintou, né, essa montanha, o Cézanne, dezenas de vezes, explorando ela em diferentes perspectivas, horas do dia, estações do ano, e todas elas, então, todas essas pinturas mostram a mesma coisa, que é o monte, que é a montanha, só que cada uma delas é única, singular, diferente da outra, né? Isso porque, ao pintar, o Cézanne não buscava reproduzir a realidade, digamos assim, como algo fixo, mas sim capturar a maneira como a realidade se manifestava naquele momento, levando em conta a ideia de que o mundo também, as coisas se transformam, né? E como ele percebe, então, essa transformação do tempo e das coisas no mundo. E aí, conforme eu fui passando as páginas do livro da Marília, eu ia sentindo que era exatamente isso que a Marília fazia e dava, né, um pouco a ver nos poemas dela. Acho que é isso, sim. Agora, Célia. Bom, vou falar rapidamente, porque eu quero ouvir mais a Marília e mais vocês aí, né, que devem estar com bastante pergunta a partir do que eles disseram, né? Eu vou, inclusive, aproveitar o que eles disseram para, talvez, não discordar, mas me colocar um pouco no meio dos dois, em relação ao que foi dito sobre angústia, relacionando a ideia de angústia com a ideia de produzir um retrato de si, o que significa eu reconhecer que eu posso ser outro, né? E como é que eu posso ser esse outro sem deixar de ser a Célia que está segurando o lápis ou o computador. E eu acho que essa angústia é inerente ao ato de começar, né? Sempre que há começo, mesmo no ensaio, eu tenho que ter uma angústia, que é a angústia da estranha familiaridade, né? Que é o de colocar-me à mercê do outro, do texto que eu estou conhecendo, porque vou começar a escrever sobre ele agora, né? Eu digo isso porque eu sou angustiada, digo isso para conforto dos iniciantes, porque eu já estou terminando minha caminhada acadêmica e eu continuo angustiadíssima toda vez que eu tenho que escrever, perco o sono, tenho vontade de desistir, me arrependo amargamente de ter aceitado o convite, né? E, de alguma maneira, eu acho que isso é o móvel da escrita, o móvel dos começos, né? E um começo que é um recomeço de si. Eu não gosto de ler o que eu escrevi, porque parece que foi outra pessoa, sabe? Eu escrevo e nunca mais leio. E já vi isso dito por outros artistas e outras pessoas, né? Então, isso aí é só um estímulo para quem está aí angustiado.
A outra coisa, o comentário que eu achei interessante, juntando conversas anteriores com o que foi dito agora, que é a ideia que a Jéssica passou, minha, eu me vi como uma caminhante baudelairiana. Uma homenagem direta aqui à Paula, nossa especialista em Baudelaire, porque a Jéssica falou de eu passando em diferentes momentos da escrita da Marília. Eu achei tão lindo isso, e eu acho que não lindo por ser eu, em absoluto, lindo como método de leitura, sabe? A gente lê coisas passando, a gente lê cenas. Eu estava falando sobre isso com a Renata. A gente lê cenas, a gente lê imagens que reaparecem mais adiante. E isso é uma maneira de trabalhar com a angústia da totalidade, né? Você vê as coisas passando, sabe que não vai segurá-las. Vocês leram O Passante do Baudelaire, que é um poema icônico, maravilhoso, que é sobre isso também, né? E tem um outro poema maravilhoso, que é o do Rui Belo, que é... Nós tivemos uma longa conversa lá pelo WhatsApp sobre isso. Vocês têm que ler esse poema, procurem no Google, que chama-se O Esplendor na Relva, que, por sua vez, é baseado num poema do século XVIII, do Wordsworth, em inglês, né? Que, por sua vez, também tem a ver com um filme maravilhoso americano chamado Esplendor na Relva, que foi traduzido no Brasil como Nas Garras da Paixão, uma coisa assim. Mas, enfim, tudo isso para falar desse movimento que passa, como o próprio poema passa cada vez que ele é lido, né? Passa em fragmentos, em pedaços. E esse lidar com os fragmentos passando em pedaços não é angustiante quando a gente adota algum método, inclusive o ensaio como um método pré-fixado, né? A gente tem que tomar cuidado para não transformar o ensaio em modelo. Então, o que eu queria dizer agora, falando de ensaio, o Zaca falou de sala de aula, né? Eu acho que o livro da Marília, se eu tivesse que fazer uma resenha, eu chamaria de o novo Teoria da Literatura do Velho Warren. Por quê? Não sei se vocês conhecem esse livro. Na minha época, eu tinha que ler em Teoria 1, Teoria da Literatura do Velho Warren, que era o manual dos principais conceitos associados à ideia de literatura. Eu acho que esse livro da Marília, ele é um ensaio e é uma história contada pelos olhos de uma pessoa dessa nossa geração sobre tudo o que importa em literatura. Tudo o que importa. É como se o livro dela fosse um museu de tudo, né? Gerando o título daquele lindo livro do João Cabral, que já é a segunda vez que eu cito. Eu citei ele por causa do Leonardo, não me lembro por quê. Ou ele citou e a gente discutiu. Porque, reparem que museu de tudo são duas palavras que criam uma espécie de paradoxo, né? O tudo dentro do museu, o museu de tudo, é uma espécie de ordem com desordem, né? E eu acho que o livro dela é isso, é um manual de teoria da literatura, tal como a literatura pode ser vista hoje por pessoas que trabalham com literatura como ela, né? Eu daria como livro de teoria 1 obrigatório o seu livro, e de teoria 2, e de teoria 3, e de teoria 4. A última vez que eu estive na graduação havia 4 teorias. Então, o livro dela seria matéria obrigatória de tudo. Eu vou fazer uma pergunta agora, que depois pode ser respondida, que é o papel importante que você dá no seu texto, me parece, a ideia de metáfora, contrariando uma certa dicotomia que eu nunca entendi bem, disse já para alunos em sala de aula. Eu não sei o que é literal, porque o literal chegava aos meus ouvidos moucos e poucos, como uma oposição clara à ideia de metafórico. E você, eu acho que quando você trabalha a metáfora como um pedaço tirado do texto, um recorte, uma imagem, retornando ao velho conceito de imagem dos manuais de teoria da literatura, né? Metáfora é uma das imagens, você acaba possibilitando uma compreensão, um uso da metáfora mais ampliado, né? Não sei, mais produtivo, né? Mais aberto, mais alegórico até, né?
a diferença entre metáfora e alegoria fica um pouco prejudicada na medida em que você aborda ela como você aborda, aos pedaços que você vai montando lindamente. Então, é isso. Se você quiser falar sobre metáfora... Bom, você fala sobre se você quiser agora. Ai, não sei se... Não? Pode abrir. Podemos abrir para as perguntas, quer? Eu inibi você? Vamos lá, gente. Perguntas à escritora. Eu lembrei só de uma coisa, muito rápido, por causa da angústia do início e da conversa do meio e do começo. Tem a ver com uma música que eu falei, que eu lembrei do Luiz Tati, que se chama O Meio, que eu não sei se vocês conhecem, mas que tem a ver com essa angústia do início e como é bom estar no meio e começar do meio, né? Que fala assim, Pois assim era no princípio, metáfora pura suspensa no ar, metáfora ainda. Assim era no princípio, só bocas abertas ainda balbuciantes querendo cantar. Por isso que sempre no início a gente não sabe como começar. Começa, porque sem começo, sem esse pedaço não dá para avançar, mas fica aquele sentimento, partindo do meio podia evitar, até para as crianças nascerem, nascendo do meio não iam chorar. Diria sem muito rodeio, no princípio era o meio e o meio era bom. Depois é que veio o verbo um pouco mais lerdo e deixou tudo bem mais difícil, criou final, criou início, criou real, criou fictício. Cara, agora que era, criou o final, criou o início que agora deu início, enfim. Lembrei do meio. Que lindo. Palmas para o cantor. Pessoal, se quiserem fazer perguntas então agora. Priscila. Olha, a Priscila está fazendo mestrado em você. Orientada pela Diana e por mim. Mais outro movimento de parceria. Boa tarde. Estou muito feliz por essa oportunidade de poder te assistir pessoalmente. A gente assiste várias entrevistas, mas pessoalmente é muito diferente. E agradecer a todo mundo por organizar também esse evento. A minha pergunta é que todo mundo falou muito de começo e é uma coisa que me interessa muito na sua poesia, mas algo que me interessa muito também, desde o Expedição Nebulosa, é a questão da finitude, e que me parece que também aparece nesse livro. Então, tem a questão do começo, mas também da finitude e da possibilidade de continuar, que é uma das coisas que eu acho mais bonitas assim, na sua poesia, que aparece como tema, principalmente nesse. Eu não consegui ler tudo ainda, mas me pareceu que está aqui como tema, mas com procedimento também. Por exemplo, quando surgem várias perguntas, eu vejo como um convite para continuar pensando sobre aquilo. E aí é uma poesia também que, pensando nessa ideia de começo e continuidade, parece, não sei se é porque eu estou lendo demais esses poemas também, mas eu tenho um pouco a impressão de que seus poemas não terminam. Então, está sempre retornando. De alguma maneira, ou você reescreve, né, em novas versões, ou tem alguma conexão. E aí eu achei muito interessante ter um inventário das distribuições, se eu uma curiosidade para você. E eu queria saber se você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a relação com a destruição. Porque eu fico pensando assim, em que momento para você aquele poema terminou, ou esse ensaio terminou, se isso acontece em algum momento. Obrigada. O Inventário das Destruições, ele foi um texto que eu escrevi a partir de 2 livros, né, que são As Unidades Perdidas, do Henri Lefebvre, e o Inventário de Destruições, do Éric Latier. Eu fiz uma espécie de versão, né, desses 2 inventários,
que são inventários sobre obras perdidas ou destruídas pelos próprios artistas, né, ou escritores. E eu fiz essa versão brasileira, né, de obras perdidas ou destruídas, né, para tentar pensar de que maneira, né, essas obras estão presentes no trabalho de artistas, músicos e escritores, estão presentes, ausentes, né, e de que maneira também a gente trabalha e escreve a partir das destruições, né? Eu acho que a gente pensa, você falou da finitude, né? Essa imagem das ruínas, né? Ou das destruições, da gente viver num mundo ou produzir, viver num mundo, né? Que está o tempo todo tentando seguir em frente, né? E sobreviver e refazer, e se refazer, né? A partir dessas ruínas. Então, eu acho que o texto é um pouco uma imagem, uma metáfora enfim, da maneira da forma como a gente pensa a partir né, nesse momento também histórico agora, pensando na sua pergunta, né, mais específica, assim, sobre os textos, eu não sei, acho que eles têm muitos momentos, assim, às vezes eu acho um texto está pronto, mas aí se me afasto um pouco dele, eu percebo que não, assim, ele pode, né, se transformar e ganhar outras formas e outros objetos que vão ficar lado a lado e vão transformá-lo, né? Então eu acho que assim a publicação é um momento importante de colocar esse ponto final, né? Então tem textos que vão para o livro e ali eu acho que é o ponto final, né? Quando eu fecho um livro, eu acho que eu já escrevi muito e tenho acho que ele está próximo, assim, dessa forma final. Mas mesmo publicados, às vezes eu ainda mudo os textos no engano geográfico você mudou, né? Sim, Então, também, mesmo publicado, dependendo de outros fatores, né, ou outras leituras, ou outros objetos, outros textos que chegam perto dele, ele pode se transformar e ganhar outra cara, né? Então, não sei muito bem, não tem uma regra. Acho que cada texto vai pedindo alguma coisa, né? Ou aqui no caso dos ensaios também, né? Que eu passei por uma segunda mão para chegar aqui e agora que eles estão prontos, conversas assim também, ele, quem sabe, vai se transformando. Deixa eu fazer. Sobre, enfim, a questão da destruição ou do que fica de fora também de uma obra, né? Enfim, de um projeto e tudo mais. Uma pergunta mais pontual, né? Assim, duas perguntas, na verdade. Um comentário primeiro, que na sua poesia a presença do cinema é muito forte, né? Não só como procedimento de pegar certos procedimentos do cinema e explicitar, mas também fazendo referências a filmes, enfim, né? O cinema é um personagem, assim. Enquanto eu lia o Pensar com as Mãos, o cinema ele não aparece tanto, mas a intertextualidade ela tá ali. Mas eu fiquei pensando, né, também que esse livro ele aparece na própria montagem, né? O cinema, o princípio da montagem do cinema está no princípio da edição do livro, né? Foi um livro que não foi exatamente escrito desde o começo, mas foi reescrito, né, e montado. E aí, te perguntar assim, ficou muita coisa de fora? Como é que foi lidar com esse material disperso que você tinha, né, de mais de uma década de ensaios, de texto? Você visitou todo ele? Teve coisa que você, né, escolheu deixar de fora? Teve coisa que você encontrou depois? Enfim, não sei.
assim, eu não... Acho que eu não fui a tudo, né? Imagina, mas eu, na verdade, fui pegando alguns textos, lembrando, né, de questões afins e questões que dialogavam e fui juntando, né, reescrevendo. Mas, a certa altura, eu percebi que vários ensaios sobre tradução que estavam no livro e que eu queria incluir no livro, porque achava que faziam parte assim, da minha escrita, né? A certa altura eu percebi que eles não cabiam tanto, assim, não funcionavam tão bem, e por outro lado eu tinha vontade de fazer um outro livro que fosse só com textos já alguns prontos, outros de questões que eu gostaria ainda de desenvolver melhor. O do Baudelaire, de certa maneira. Sobre tradução. Sobre tradução. Mas assim, o que entra de tradução, eu acho que ele tem a lente da leitura da poesia, assim, mais do que questões... enfim, acho que esses entraram, mas eles poderiam estar na tradução também, mas em geral os textos mais que pensam a questão da tradução eu deixei de fora, assim. Não sei se teve mais coisa, mas claro, tinha muito mais coisa. Uma coisa que eu também me perguntava muito era assim, eu não sei, nas resenhas, por exemplo, né, os textos sobre poetas, eu pensava, mas eu não estou aqui criando um paideuma dos meus autores, né, ou criando assim né, se eu for falar aqui da poesia contemporânea, eu tenho que escrever sobre outros autores, né? Eu editei muitos autores que eu acho que são super importantes, que deveriam estar no livro. Então tinha, né, esse livro impossível, assim, eu gostaria de fazer leitura de muitos outros poetas, né? E por outro lado eu falava, não, eu tenho esses aqui, eu acho que eles funcionam juntos e então trazem questões importantes, tem uma lente, assim, de leitura, né, desses poetas contemporâneos, que eu acho que até são poetas representativos, né, mas até mais do que isso, eu acho que tem a lente, a maneira de ver que para mim importava ali, né, do que tentar dar conta de alguma coisa. Então, eu não sei se eu consegui entender, Célia, a sua questão da metáfora, mas só eu acho que assim, não estou discutindo a metáfora, eu apresento algumas coisas, né? Eu acho que o tom do livro também é um pouco esse. Aí você fala que é um manual que vai dar para teoria, é uma coisa muito... Não, peraí, mas é um manual que subverte a ideia de manual, né? Foi isso que eu quis dizer. Não, eu acho que... Subverte a ideia de teoria também, no sentido de um sistema pronto. Eu não sei se eu vejo essa contradição do literal nos textos, né, que eu estou lendo, é isso? Que tem os textos sobre o literal. Não, eu falei totalmente que... Não. Eu que não entendi. Não, eu quis dizer que você apresenta a metáfora, associando inclusive ela, como eu associei talvez a imagem, você apresenta... você apresenta a imagem de uma forma muito potente. Não acho que eu quero evitar essa palavra, mas não consigo sempre. Porque todo mundo usa potente muito. Aí eu uso produtivo, mas produtivo entra no campo semântico do produtivismo, que também é ruim. Mas, enfim, eu acho a metáfora uma coisa potente. E você essa potência dela, você faz com a metáfora aquilo que você faz com todas as outras coisas sobre as quais você fala, que é tirar de um determinado contexto e ler de novo, né? Então, quando eu falo manual, é que você consegue reunir tudo que é importante para pensar sobre poesia, mas de uma maneira totalmente diferente daquela que vem em manuais. Quer dizer, uma maneira mais de acordo com o que o pensamento crítico, filosófico, diz hoje a respeito do que é aprender, né? Um aprendizado por meio de montagens, de relações, de fragmentos, né? Sem nenhuma ânsia de unidade. Você tinha entendido? Como se a tarefa da compreensão ficasse para o leitor, né? Sim. Ela juntasse isso para a gente e a gente faz alguma coisa com aquilo, né? A Luísa deu essa imagem da brecha, né? Que aparece num dos ensaios da Marília. E
né, que aparece num dos ensaios da Marília, né, um comentário sobre o trabalho de uma que estava na Tate, de uma artista, enfim, que eu esqueci o nome. Doris Salcedo. Da Doris Salcedo, que tem uma brecha, né, uma fenda no meio da galeria. E pensando, e ela fez uma analogia, uma associação com o trabalho da Marília, que não preenche tudo, né, não fecha, digamos assim, né, não dá uma resposta. As perguntas são aquilo que fazem o pensamento continuar, né? Ela como autora não dá as respostas para a gente e faz com que alguma coisa se transmita e a gente siga pensando, né? Vou dar um exemplo aqui que eu acho do que eu considero matéria de manual, que é de uma conversa dela com a filha. Ela vai dizer que, na verdade, a autora do manual seria a Rosa, né? Porque a filha dela, toda vez que ela conta uma história, a filha pergunta quem escreveu. Esse é um dos problemas mais sérios da teoria da literatura. Você chegar na turma de teoria 1, explicar que quem escreveu a Duquesa, a Marquesa chegou às 7 horas, não foi o Balzac, ele mesmo, Flaubert? Balzac. Foi um narrador. E quem é esse narrador? Onde ele está, mamãe? E aí, daí vem toda uma reflexão proporcionada pela fala da criança, né? E que em si é um caminho dificílimo, né, da reflexão teórica sobre o texto poético, narrativo, eu lírico. Quem é o eu lírico, mamãe? Sabe? Então, eu acho que é esse o movimento que você faz. Você tira de coisas simples um movimento de pergunta, inclusive sobre a metáfora, que produz pensamento. Agradece a Marília, a Rosa. Gente, vocês têm mais perguntas? Comentários? Então, tem Eu tenho um conselho pequeno para sublinhar, não sei, né, cumprimentar a Célia por essa aproximação do manual com esse livro da Marília, porque na palavra manual você tem mão, né? Então o manual já tem a ver com as mãos. Agora está Obrigada, você tem o livro sempre à mão, né? Exatamente. É o livro sempre à mão. Sempre à mão, mas o livro à mão, sobre as mãos, com as mãos. Obrigada, querida. Foi no ponto. E eu queria também, bom, de repente, perguntar se esse teu trabalho, com essas questões, né, o narrador, o eu lírico, que Célia está associando, né, ao campo da metáfora, será que não tem aí uma coisa da literalidade, aquela literalidade, né, da banalidade, da repetição, do pleonasmo? Eu acho que as coisas talvez estejam mais próximas do que, no primeiro momento, assim, pelo menos pensando no que a Célia falou, esse espanto, né, diante do que seria o literal. Você acha que o seu tratamento da metáfora é tão interessante porque ele se alia com essa literalidade, né? Essa coisa de estranhar, de deslocar o habitual, acho que tem bastante a ver, assim, já falando. Sim, acho que sim, Não sei. Então, o texto sobre a metáfora, eu tento pensar justamente, talvez a partir de um ponto de vista do literal, que considera as metáforas gastas na poesia, e um certo ponto de vista para o poema, que então talvez, né, esse ponto de vista que quer tentar ver as metáforas novas ou tentar ver a produtividade do metafórico, né? Então, talvez nesse sentido, sim, seja alinhado com o literal, com esses outros movimentos, né? Mas acho que o texto da metáfora, vou ler um trechinho aqui então para vocês. Eu parto de um texto do Borges, que ele faz uma brincadeira sobre o... Cadê?
metáforas. Para quem está aí com o livro, é na página 71, se quiser acompanhar. Não sei se é no início. Jorge Luiz Borges tem uma ótima teoria sobre a metáfora. Segundo ele, por mais variadas que sejam, quase todas as metáforas se concentram em alguns poucos modelos. O tempo como rio, a mulher como flor, a vida como sonho, a morte como noite, os olhos como estrelas. É claro que isso é uma butada, afinal há um número infinito de metáforas. A língua é um mar de possibilidades, mais uma metáfora, e Borges reconhece isso, mas como um bom adorador de sistemas que era, inventa essa leitura que consegue abarcar o funcionamento de muitas metáforas. Ao elaborar esse sistema, ele também convida a leitora e leitor a pensar em outros possíveis modelos e se afastar das metáforas batidas, como um que encontrei no poema Fim e Começo, de Wisława Szymborska. Ela usa a imagem da faxina para falar do momento do pós-guerra. Depois de cada guerra, diz o poema, alguém tem que fazer a faxina. Primeiro, o sentido da faxina é literal. É preciso tirar o entulho do meio do caminho para os carros poderem passar com os mortos. Mas depois que esse sentido já ganhou força e é concreto, passa a ser figurado. Às vezes, alguém desenterra de sob o arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão. Não vou ler o texto inteiro, mas acho que... Não, eu acho justamente, eu acho que me expressei pessimamente, né? Porque era isso justamente que eu queria dizer. Você não trabalha com a oposição. Nem lembrei do manual com a mão, né? As pessoas trabalham literal de maneira simplista ou pondo metafórico. Mas eu acho que não, né? É um outro trabalho. Eu estava olhando aqui o índice dela e lembrei de um dos textos que eu mais gostei, que chama-se A Luz, uma tampinha de garrafa, né? Sobre a Ida Hilst, que é muito lindo, né? Porque a luz, na verdade, era uma tampinha de garrafa. Essa transformação de uma coisa em outra, um gesto de aproximação, de distanciamento, é metafórico, é literal ao mesmo tempo, né? E é muito bonito. Tá vendo? Por isso que eu digo que é um manual. O que é metáfora? Você leu o Gallic Warren? Sim, é um outro, é ao contrário, né? Tem um capítulo sobre a metáfora. Vai passar a ser o seu. Ontem a Luísa Leite falou uma coisa que eu achei bonita, assim, que o livro é um jogo de escala, assim, né? Ele faz um vai e vem, às vezes ele vai numa coisa mínima, né? Uma palavra lá do Baudelaire, a tradução de uma palavra do Baudelaire, e outras vezes ele afasta, assim. Eu acho que vai para o homem chegando à Lua, né? Então vai para fora do planeta. Eu acho que também essas questões, né, específicas do poema, também, às vezes o trabalho é com uma coisa muito mínima, assim, e às vezes afasta e vai um pouco mais, né, para a questão da voz lírica, do sujeito lírico. Então acho que faz um vai e vem, assim. Você sabe que a última fala vai ser a seguinte: o que eu acho legal no livro da Marília, uma das coisas, talvez o cerne, tem a ver também com uma questão básica de manual, que é a relação significante-significado, né? O livro dela, ela faz aquilo sobre o qual ela fala. E agora, aqui, ela está falando sobre o livro do modo como o livro fala sobre os poemas. Percebe? Quer dizer, você não transforma a sua aventura com os poemas e com as reflexões num sistema distanciado por algum tipo de metodologia a priori, né? Então, o seu livro faz o que você diz que os poemas fazem, certo? É significante e significado ao mesmo tempo. A forma e o conteúdo são entrelaçados, né? Perguntas, comentários? Você também tem seu poema. O helicóptero ou avião? Bom,
Marília, antes é muito que quando um escritor ou poeta escreve sobre outros escritores ou poetas, você estaria escrevendo sobre sua própria obra. Você acha isso, sente isso no teu livro, nos teus textos? Acho que sim, acho que sim, acho que eu escrevo sobre os poetas, estou falando da minha própria obra, mas também eu aprendo a escrever com os poetas que eu estou lendo, então eu não sei o que vem antes, as duas coisas se alimentam, assim, né? Eu acho que eu comecei a escrever lendo poesia, assim, então eu também vou falar desses poetas que foram os poetas que eu, na história da Adília Lopes é essa, assim. Nem acho que a minha poesia se aproxime tanto dela, mas é uma poeta que está muito presente, assim, para mim eu tenho uma clareza de que foi muito importante contato com a obra dela e tudo. Quando eu falo dela, eu falo do meu ponto de vista, claro, mas ela também está na minha formação, então acho que um pouco das duas coisas. Obrigada. Acho que complementa nessa questão. Fazer a pergunta porque complementa com a do Rafa, que quando eu estava lendo um dos últimos ensaios aqui, que era aquele, acho que era no Trabalhar para Fragmentar. Você começa com uma cena que me lembrou muito um jeito da Virginia Woolf de escrever assim, no início, que é situando a gente na cena da escrita. Né? Você começa assim: há 2 dias entrou pela janela um besouro. Eu estava sentada mastigando a ponta de um lápis e vi. Tinha acabado de ler uma frase num livro, Trabalhar para não fragmentar, de Louis Bourgeois. Trabalhar para não fragmentar, um besouro, colocando essas coisas lado a lado, né? Pensei que essas duas coisas tinham uma relação. Um lápis mastigado, anoto. Um besouro voando pela sala e o trabalho. O besouro voa para não fragmentar. O besouro, um zumbido pela sala, indo de um lado para o outro, e aí você começa, né? E aí, como isso me lembrou a Virginia Woolf, eu lembrei que você, enfim, já traduziu ensaios, né? Tem ensaios que eu gosto de trabalhar em sala que você traduziu, inclusive. E aí queria saber, assim, quem está na sua formação como ensaísta, né? Quer dizer, a gente conhece um pouco poetas aqui que estão na sua formação, e como ensaísta, assim, pergunta de criança, né? Mas quem te formou, assim, como ensaísta? Não sei, tanta gente, acho que o Haroldo Augusto de Campos, muito, assim, Ana Cristina César, Leminski, falando do Décio Pignatari, né? Estou falando dos poetas críticos, né? Os poetas ensaístas, acho que talvez essa tradição, né? Eu pensei em 2 coisas, na verdade. Uma, mais um comentário sobre uma coisa que o Zaka falou sobre essa coisa de precisar ter coragem para escrever e essa angústia, né, que vocês comentaram, a angústia da escrita, né, que perpassa a gente que pesquisa, quem escreve também como autor, como pesquisador, enfim. E aí eu fiquei pensando em como a procrastinação, ela é uma coisa que acontece com muita gente, né, e como ela funciona como um método da gente se afastar daquilo que a gente quer evitar ao começo. E aí, quando a gente precisa fazer, porque está perto do prazo, a gente tem a coragem, porque não tem jeito, enfim. Essa coragem que funciona ali como uma chama que tipo, vai sair, e aí sai algo legal no final, porque a gente só estava evitando mesmo. Enfim, mas acho que é só um comentário isso. E ouvindo vocês falarem, eu pesquiso sobre colagem, e eu tenho tentado pensar muito sobre a colagem como conceito. Enfim, e aí eu estava ouvindo vocês e lendo também, né? Algumas coisas que vocês comentaram sobre esse processo de fragmentar, né, de tirar uma coisa de um contexto, né, e colocar em outro. Eu não consegui formular uma pergunta muito boa, na verdade, mas fiquei pensando sobre isso, sobre como a sua obra perpassa muito esse processo realmente, e de explicitar isso, né, porque eu fico pensando que a colagem, quer dizer, é difícil diferenciar montagem de colagem, porque teoricamente mesmo é um caminho muito complexo, né, mas eu acho que pelo menos hoje em dia, quando a gente pensa na montagem, é uma coisa, você pensa num filme, por exemplo,
há uma montagem ali, mas você não enxerga aquela montagem, você não vê as fissuras daquilo, porque a ideia é fazer um todo, né? Mas acho que obras como a sua, por exemplo, elas explicitam esse processo de colagem, né? E de como a colagem poderia se diferenciar da montagem, por exemplo, nesse sentido. De como que você enxerga essas fissuras entre as coisas e que estão em tudo, né, gente, né? Nesse processo realmente de pensar as coisas e tornar uma coisa só que é a gente enquanto pessoa, né? Enfim, enquanto indivíduo. Né? Eu particularmente pesquiso a colagem na cidade, né? De como a cidade é esse fragmento de coisas e que forma uma coisa só, mas a gente está o tempo inteiro enxergando essas fissuras. Quer dizer, a gente pode enxergar, a gente ignora, né? Mas elas estão ali de alguma forma, né? E de como nossa obra perpassa um pouco essa colagem que a gente enxerga, né? Não sei, fiquei pensando um pouco isso agora. Obrigada. Obrigada. Tem uma seção no livro onde eu trago isso assim mais explicitamente, alguma leitura de alguns trabalhos, assim, desde o livro Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, até um texto específico que se chama Em uma Ilha de Edição, justamente, onde eu leio assim, algumas obras, né, alguns livros ou poemas, né, que trabalham explicitamente com essa colagem, né? Então o Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, o Testemunho, que é um poema de Charles Resnicoff, que é um poeta americano. Ele pegou vários testemunhos de crimes ocorridos nos Estados Unidos no final do século XIX, e ele pega esses testemunhos em vários tribunais nos Estados Unidos e escreve poemas a partir, né, das vozes dessas testemunhas, e são os poemas fortíssimos, assim, lindos, e ele, enfim, faz um livro que é, né, um épico, assim, um livro imenso. Ele chama de recitativo, trazendo essa ideia, né, de recitar os textos, de refazer. Ele tem um trabalho de uma canadense, onde ela analisava, assim, pegando, né, os testemunhos, mesmo o texto lá jurídico, e os poemas, assim, como que ele transformava, né, que tipo de mudanças que ele fazia para ter esses poemas, né? Enfim, aí tem alguns outros trabalhos que eu analiso, assim, um pouco nessa linha, assim. Tem uma seção, né, do livro que é mais tentando ler esses procedimentos, especificamente o da colagem, assim. Me interessa bastante, né? Acho que eu falo bastante disso. E enquanto você falava, eu lembrei também de um verso lindo da Adília Lopes. Ela está aparecendo muito hoje, né? Acho que ontem ela nem apareceu na nossa conversa lá, mas aqui hoje ela tá muito presente, ela fala assim: acabou o tempo das rupturas, quero ser reparadora de brechas. Que é muito bonito, assim, né? A gente, claro, convive com essas brechas, mas é bonita essa ideia de que ela vai ser se o poema consegue também, né? Criar brechas, mas também reparar essas brechas. Eu vou fazer um comentário só, que eu fiquei pensando assim, já que a gente falou muito da angústia, né? Você sente angústia, não precisa responder agora, mas assim, para você escrever é angustiante, é prazeroso, como é que é o processo de escrita, particularmente para você, assim? E fiquei também pensando que a partir do ensaio que a gente está falando, né, que a Rosa fica perguntando, e aí você apresenta uma espécie de divisão, né, entre a voz lírica, épica e a dramática. Eu, particularmente, quando te leio, eu tenho uma dificuldade imensa, e até já levei um puxão de orelha, assim, de separar a voz da autora da voz que está no poema, assim, né? Eu acabo fazendo essa identificação, né? Trata-se sempre da voz da Marília Garcia, pessoa, enfim. Queria te ouvir, não para resolver nada disso, mas como é para você trabalhar a voz
dos textos que você escreve, né? Enfim, mas acho que Só não uma vai. questão de ordem. Você prefere, agora no final, que a gente está chegando no finalzinho, juntar as 3 últimas e responder, ou prefere ir de um em um? Não, posso juntar? posso juntar. Tomás e depois o rapaz. O rapaz lá fora. Obrigado. Acho que eu primeiro tenho um pouco do que a Jéssica falou agora. Eu estava ouvindo vocês e estava lembrando, inclusive, acho que a gente leu essa semana juntos, né, Zaca, A Vida Submarina, da Ana Marques. E daí tem um poema específico que ela fala sobre leitura, e ela fala que a leitura, o pensamento de um outro pensa na gente. E eu fiquei pensando, na sua poesia, não é simplesmente o pensamento de um outro pensa na gente, mas é o pensar de um outro pensa na gente. Né? Que tem isso em comum na sua poesia e no ensaio. Que tem em comum, inclusive, algo que você disse aqui, que seriam ambos formas, digamos assim, que não podem ser resumidas. Na verdade, um poema não pode ser resumido, um ensaio também não pode ser resumido. O mais importante do que o que foi dito é exatamente o caminhar, né? Como ele é dito. E se é verdade, dizendo isso, pensando sobre isso, eu acho que tem a ver com o que a Célia falou, se existe, acho que eu vejo na ideia de o seu livro ser um livro que permite a gente pensar, né, um curso sobre teoria em cima dele, é que existe pensamento no seu livro, existe um pensamento que está às vezes mais explícito ou menos explícito, mas é evidente que é alguém que pensa sobre isso, que mais que tem um pensamento sobre poesia, sobre projetos, sobre formas, tudo isso está ali. E daí eu vou perguntar sobre como, e você especialmente, tem uma associação da sua poesia com a forma do prêmio ensaio, também isso é uma parte da história da literatura contemporânea brasileira. O quando você pensa no projeto, que pode ser um projeto anterior, ou pode ser agora, nesse momento, pensando em projetos poéticos, o quanto você, olhando para esse cenário que você conhece e tendo esse pensamento que você tem sobre a poesia, o quanto existe uma decisão prévia, às vezes, sobre é para cá que eu quero levar a minha poesia. Eu quero levar, eu quero explorar isso, eu quero explorar essa reação, eu quero explorar essa forma, já que você é alguém que tem uma poesia que trabalha muito com forma. Então é um pouco isso, que um dia tem isso, né, para onde uma decisão prévia, e se tiver, né, onde você enxerga esse caminho, se você enxerga caminhos para onde você gostaria de levar a sua poesia. Boa noite. Marília, logo que eu vi o título do seu livro, ainda não consegui ler, mas hoje vamos adquirir, e eu lembrei de uma foto que eu tirei de um ateliê de cerâmica, e o ateliê de cerâmica se chamava A Mão que Pensa. E aí eu lembrei também muito de uma tese de doutorado de uma professora, pesquisadora e dançarina, chamada Helena Katz, que aí no título ela coloca a dança, o pensamento do corpo. Né? Ele veio muito essa coisa do próprio pensamento produzido na poesia, né? Como cada área pensa a sua maneira. E aí me veio muito isso. Você falou um pouco no início, se você puder falar um pouco mais para você a diferença do processo de produzir pensamento no texto crítico e no poema. A sua poesia tem muito nessa coisa até um pensamento cinematográfico. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso. Então, Jéssica, eu sinto angústia escrevendo, muita angústia, muita. Nossa, claro, faz parte, né? Você tem que ficar angustiado. Mas também acho que tem que escrever, assim, é isso. Começar do meio, você vai começar do meio, assim, só escrevendo que você vai percorrer o caminho e achar, né, para qual caminho, né? Pensando, já emendando, né? Então, eu não sei para onde eu vou, não tenho a menor ideia, não consigo fazer isso. Quer dizer, às vezes eu até posso
colocar um alvo, mas eu sei que o caminho vai levar para outro lugar. E quanto mais eu demorar para enfrentar o texto, assim, menos eu vou ter tempo, se tem um prazo, eu vou ter, sei lá, ferramentas. Então, acho que é isso. Tem que botar a mão na massa e o texto vai levando, assim, muitas vezes meio no escuro, assim, é isso. Acho que é claro que muitas vezes tem restrições. Eu vou falar num evento sobre um assunto, aquilo, né, ou né, sei lá, vou escrever um livro sobre escrita, ou sei, teve, né, eu perdi minha mãe, assim, o luto, eu queria falar daquilo, assim, era aquilo que estava me puxando, mas eu não sei se eu estava falando de questões, eu estou falando de questões temáticas, né, mas eu não estou me lembrando, assim, de uma situação que eu tenha claro, assim, e consiga ir para o alvo. Em geral, não. O texto vai me levando, assim. Eu controlo um pouco, assim, também. Muitas vezes eu vou contra algumas coisas que mais imediatas, ou durante o percurso. Então, mas aí tipo, relendo, vendo, convivendo com essas palavras e com o que aquilo vai produzindo de sentido, e eu posso ir contra aquilo, reescrever e dar um tempo, né, voltar para o texto depois, controlar um distanciamento que me leve a gente tenta controlar, eu não sei muito bem, assim, até que ponto, né. E o tipo de pensamento, né, no texto crítico, nos poemas, assim, nos poemas também tem tipos e tipos de poema, né? Eu acho que tem os poemas que são os poemas ensaios. Eu raramente falo isso, mas eu penso neles como poemas. Acho que eles são poemas ensaios, eles também encostam, né, no ensaio, mas eles são falas também. Eu acho que eles mas nesses poemas específicos eu tento, por mais que eu me distancie do poema muitas vezes e vá na direção do ensaio ou da fala, eu tento sempre voltar para ele. Alguma coisa tem que me puxar para ele, assim, de volta. Eu não posso perder ele de vista. Seja assim, questões formais, por exemplo, sei lá, uma rima no poema, mas que não é uma rima de um verso para o outro, mas uma rima que é um assunto, uma questão, uma imagem que vai voltar adiante. E eu vou desdobrar ela adiante. Então, aquilo para mim, eu estou colada na poesia, por mais que não seja exatamente uma rima, né, assim, literal. Para mim é um pensamento do poema que está ali muito presente, assim, e vários outros, né, nesses textos, nessas falas. Mas aí já nos textos críticos, assim, eu acho que também eles ocupam um lugar, né? Eu fiz a resenha para o suplemento Pernambuco. Eu vou tentar falar desse ponto de vista, por mais que não é uma crítica assim no sentido tradicional, né? Tem um pensamento crítico ali. O texto ele é mais ensaístico, né? Tem algo errático também, e de ir experimentando no texto, vendo para onde ele leva e tudo, mas acho que tem esse contexto, assim, né? Os textos lá que eu fiz para o blog da companhia também, assim, né? Eu não sei exatamente qual é o público, mas eu estou escrevendo ali para um lugar específico de leitura, um texto sobre poesia, então tem uma diferença, assim, que eu acho que talvez seja mais do contexto, né? De onde eu vou fazer, aí eu escolho um tom ou outro, voltando para a sua questão do tom, né? É isso. Obrigada. Gente, queria então agradecer muito a Marília, enfim, pela fala, pela escrita, pela obra, enfim, por estar aqui com a gente. Agradecer vocês que vieram assistir.
Dizer que para quem quiser certificado de participação, vai ter um QR Code aqui na tela, e vocês podem preencher, enfim. E os livros estão aí à venda, disponíveis para quem ainda não tiver adquirido. Obrigada, Zara, Célia. Boa noite.